Alguns filmes não terminam quando os créditos sobem. Eles se recusam a morrer. Eles te seguem para fora do cinema, grudando em seus pensamentos como um fantasma teimoso. A cena final é frequentemente o momento mais provocador de todos. O ponto onde a história realmente começa a trabalhar em você. É o momento em que nossas certezas confortáveis são desafiadas, nossas suposições são testadas. 1000 perguntas florescem na escuridão repentina. Ficamos ali, processando, imaginando se o que acabamos de ver era o que pensávamos ter visto. Os melhores finais não são conclusões, são provocações projetados para perdurar e fermentar. Um desses finais muda completamente o sentido do filme. Prepare-se para questionar o que você pensava saber. O final de Clube da Luta é icônico. O narrador, tendo matado seu alter ego destrutivo, Tyler Durden, fica com Marla Singer e assiste aos arranha-céus desabarem. O projeto Caos é um sucesso. As empresas de cartão de crédito, os motores da dívida moderna, estão sendo eliminadas. Na superfície, isso parece ser um momento de vitória anárquica. Um reset radical para uma sociedade sufocada pelo consumismo. Muitos espectadores veem isso como o triunfo final do ethos anti-establishment. Esta leitura, no entanto, apenas arranha a superfície de uma conclusão muito mais sombria e cínica. A interpretação comum foca na reviravolta da dupla personalidade. Ficamos tão envolvidos na revelação que muitas vezes perdemos o profundo fracasso do projeto. O filme é menos sobre um homem com um distúrbio psicológico e mais sobre uma fuga desesperada do vazio da vida moderna. A criação de Tyler pelo narrator não é apenas um colapso mental, é uma tentativa ativa, embora equivocada, de sentir algo, qualquer coisa, em um mundo que o tornou insensível. Ele cria o caos não como uma declaração política, mas como uma forma de automedicação. Mas esse caos traz libertação. Olhe mais de perto para a cena final. A destruição dos edifícios não é uma solução, é um sintoma do mesmo problema do qual o narrador estava tentando escapar. Por mais de uma década, a cena final de A Origem, de Christopher Nolan, tem alimentado debates intermináveis. O peão girando, o totem de Cobb, balança levemente antes da tela cortar para o preto. Ele está acordado ou ainda sonhando? Essa pergunta dominou as discussões sobre o filme, a física do peão, a presença de sua aliança de casamento, as idades de seus filhos. Mas esse foco intenso no totem é uma obra-prima de distração. Todo o debate sobre se o peão cai é uma armadilha. O verdadeiro final do filme não é sobre o estado do peão, é sobre o estado de espírito de Cobb. A ação crucial naquela sequência final não é o giro do totem. É o momento em que Cobb lhe dá as costas. Depois de chegar em casa, ele dá um giro perfunctório no peão sobre a mesa. Um hábito nascido de anos de paranoia e dúvida. Mas então ele ouve as vozes de seus filhos. Ele olha para cima, os vê brincando no jardim e se afasta do peão girando sem esperar para ver se ele cai. Nesse único e decisivo momento, ele faz uma escolha. Ele escolhe abraçar a realidade à sua frente, independentemente de ser objetivamente real. Ele escolhe a emoção em vez da lógica, a aceitação em vez da dúvida. A questão central não é, isso é real ou um sonho? Mas sim, ele ainda precisa saber a resposta. Sua disposição de se afastar dele demonstra que ele está finalmente livre da prisão de sua própria mente. A origem não é uma caixa de quebra-cabeças a ser resolvida. Cobb escolheu sua realidade, e para ele, isso é tudo o que importa. Corra! De Jordan Peele mistura terror com comentário social mordaz. No cerne, o lugar afogado, o vazio hipnótico para onde Chris é enviado. Seu corpo é controlado por outros. Muitos veem isso como paralisia e perda de controle. Uma leitura literal, ser passageiro no próprio corpo. Mas isso só arranha a superfície. O lugar afogado é mais que artifício de enredo. É símbolo de opressão sistêmica. É o espaço psicológico do racismo liberal e bem-intencionado.
Não violência aberta, mas consumo silencioso. Ele ainda pode ver, ele ainda pode ouvir, mas não pode agir e não pode falar. Os Armitage oferecem conforto, aceitação, luxo de classe média alta. O lugar afogado é o preço da entrada. A fuga de Chris é uma rejeição simbólica dessa assimilação. Coringa, de Todd Phillips, se apresenta como a história de origem do inimigo mais famoso do Batman. Seguimos a dolorosa descida de Arthur Fleck, de um homem marginalizado mentalmente doente para um ícone nihilista do caos. Testemunhamos suas humilhações, seus delírios, seus acessos de violência. O erro mais comum é tomar qualquer coisa que Arthur nos mostra como verdade. Toda a narrativa é filtrada por um narrador profundamente não confiável. O filme planta sementes de dúvida ao longo da trama. O relacionamento romântico com Sophie é revelado como fabricação, uma fantasia que ele construiu. Se ele inventou um relacionamento inteiro, o que mais está inventando? O filme não é biografia direta. É um retrato psicológico fragmentado, verdade e fantasia indistinguíveis. O objetivo é entender que uma história é uma arma poderosa. Arthur usa sua história para dar sentido ao seu sofrimento sem sentido. Interestelar, de Christopher Nolan, é uma grande epopeia de exploração espacial, fundamentada em conceitos de ficção científica como relatividade, buracos de minhoca e buracos negros. O clímax do filme ocorre dentro do Tesseract, uma construção quadridimensional criada por humanos futuros dentro de um buraco negro, onde Cooper pode se comunicar através do tempo com sua filha, Murph. Muitos interpretam isso como um deus ex machina, mas essa leitura perde a proposição central e mais audaciosa do filme, que o amor não é meramente uma emoção, mas uma força quantificável e física que pode transcender as dimensões do espaço e do tempo. Ao longo do filme, há um debate recorrente entre lógica e emoção. A Dra. Brand defende viajar para um planeta onde seu amado está, sugerindo que o amor é uma forma poderosa, embora inquantificável, de intuição. Cooper, o engenheiro pragmático, descarta isso. Dentro do Tesseract, Cooper está perdido em um mar de infinitas possibilidades. O que o guia? O que lhe permite identificar o momento e o método exatos para se comunicar com Murph? É o seu amor por ela. Esse vínculo se torna a ferramenta de navegação, o sinal no ruído. O filme propõe que o amor é um fenômeno de dimensão superior, assim como a gravidade. A mensagem final é de imensa esperança. Nossa capacidade de amar não é apenas um sentimento poético, pode ser a ferramenta mais poderosa que temos. O que todos esses finais têm em comum? Eles exigem uma segunda olhada. Eles são construídos com camadas deliberadas, recompensando o espectador que está disposto a ir mais fundo do que a reação inicial e visceral. Eles funcionam através de desorientação, focando nossa atenção em um objeto brilhante, um peão girando, um prédio desabando, uma reviravolta chocante, enquanto o verdadeiro significado se desenrola silenciosamente em segundo plano. Você pode aceitar a resposta fácil, a conclusão superficial e ainda assim aproveitar o filme. Mas para realmente apreciar a arte, você deve estar disposto a procurar a camada oculta. A primeira leitura de um filme é muitas vezes emocional e reativa. Ela proporciona a emoção imediata, o choque, a satisfação. Mas a segunda leitura traz um sentido mais profundo de significado. Ela revela a intenção do diretor, os fios temáticos que foram tecidos ao longo de toda a narrativa. Essa segunda exibição muda toda a experiência. Uma pausa não é um espaço vazio, é um espaço para o pensamento. Finais que empregam essas técnicas estão explicitamente convidando você a refletir. Pare e pense no que você acabou de testemunhar. Talvez o maior erro não seja entender um final errado. Talvez de maior erro seja acreditar que existe apenas uma maneira correta de interpretá-lo. Um bom filme não exige consenso. Ele exige conversa.
Ele pede que você volte a ele, que lute com ele e que o discuta com outros. O final não é uma palavra final, é uma declaração de abertura. É um convite para pensar, para sentir e, o mais importante, para argumentar. Quando você interpreta um filme, você não está apenas consumindo-o passivamente. Você está entrando em um diálogo com ele, trazendo suas próprias experiências. Cada interpretação desbloqueia novas facetas da história. Uma conversa com um amigo que viu o filme de forma diferente pode iluminar um detalhe que você perdeu ou oferecer uma perspectiva que você nunca havia considerado. A história na tela pode ter terminado, mas a história em sua mente está apenas começando. O quadro final não é uma resposta, é uma pergunta. Qual final de filme te enganou completamente? Qual você se encontra defendendo em discussões com amigos? Compartilhe suas próprias interpretações nos comentários abaixo. Vamos debater, discutir e discordar. Porque é disso que se trata o grande cinema. Uma faísca que acende 1000 conversas diferentes. Se curtiu, deixe o like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Comente quais filmes você quer na parte 2. Old Boy, Blade Runner, Donnie Darko. A tela escureceu, mas a discussão está apenas começando. Diga-me, o que eu perdi?